Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal. E se puder, considere se tornar membro no YouTube, apoiar pelo Patreon ou fazer uma pequena doação pelo link na descrição. Sem mais demora, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, o embaixador Chas Freeman. O embaixador Freeman é um diplomata e escritor americano aposentado. Embaixador Freeman, seja Mbeti, na última missão. Obrigado, Giotman. É um prazer estar aqui com você. Embaixador Freeman, como o senhor descreveria o que está acontecendo entre os Estados Unidos e o Irã neste momento? Olha, é muito barulho, por nada, na verdade. Eu acho que há um impasse total. Não existe nenhuma negociação em andamento, apesar das declarações repetidas do presidente Trump dizendo que as conversas estão prestes a gerar um avanço. Tudo isso parece ser puramente performático, com o objetivo de manipular os preços das ações, os valores no mercado de capitais e não de conseguir qualquer resultado com o Irã. Houve trocas, por meio do Paquistão, de um memorando de entendimento. Mas memorandos de entendimento não são acordos. Basicamente, são um acordo para tentar chegar a um acordo. Servem como uma estrutura para negociações futuras. E essa estrutura para negociações futuras simplesmente não existe entre as duas partes. As exigências dos dois lados ignoram completamente as necessidades do outro. Os Estados Unidos continuam agora focados em um dos muitos temas que levantaram no início dessa guerra, o programa nuclear do Irã. Eles abandonaram o objetivo de mudar o regime, percebendo que isso é impossível. Também querem reabrir o Estreito de Hormuz, mas escolheram um método bem peculiar para isso, que é montar um contra-bloqueio. Então, do lado americano, a agenda continua sendo, em grande parte, guiada por Israel, que está obcecado com o programa nuclear iraniano e com o papel do Irã como principal freio à hegemonia israelense na Ásia Ocidental. Mas os Estados Unidos também estão sob pressão interna por causa da alta nos preços da gasolina. Agora o preço já passou de $4,50 por galão. Um galão tem mais ou menos 4 litros, para quem vive no mundo moderno e usa o sistema métrico. Então isso representa um aumento de cerca de 40% nos preços e continua subindo. Em junho, a gente deve ver o esgotamento do petróleo que foi enviado pelo Estreito de Hormuz, e por isso é provável que haja mais um aumento, talvez de uns 20%. Na Índia, no seu próprio país, eu entendo que o primeiro-ministro pediu austeridade e restrições no consumo de várias coisas, inclusive para não comprar ouro, entre outras medidas, e eu desejo boa sorte a ele nisso. Pelo que me lembro, as mulheres indianas gostam bastante de ouro, e esse tem sido um item importante de comércio há séculos. Do lado iraniano, os objetivos são alcançar uma paz ampla na Ásia Ocidental, que garanta ao Irã proteção contra futuros ataques de Israel e dos Estados Unidos, manter o controle do Estreito de Hormuz, não só para gerar renda, mas também para manter influência sobre o mundo e pôr fim às sanções. O Irã também exigiu reparações pelos danos da guerra. E claro, isso foi rejeitado por Donald Trump, que considerou totalmente inaceitável. Então, Jyotish, eu acho que estamos começando a ver para onde tudo isso pode levar, e talvez devêssemos falar sobre isso. No momento, nada está avançando. Estamos numa guerra de exaustão, ou melhor, numa guerra econômica de desgaste, em que cada lado espera que o outro se canse e desista, mas por enquanto, nenhum deles dá sinal de que isso vai acontecer. O que você acha dos argumentos de que o Trump está desesperado para acabar com essa guerra, levando em conta as baixas militares, as perdas que o país vem sofrendo e também a impopularidade e o impacto econômico dentro dos Estados Unidos, principalmente o aumento do preço da gasolina e a inflação,
que é um tema tão importante com as eleições de meio de mandato chegando em menos de 6 meses. O que você acha da ideia de que o governo Trump estaria desesperado para encerrar essa guerra? Olha, eu acho que há um desespero para acabar com a guerra. E isso mostra muitos sinais de pânico, inclusive com exigências que mudam o tempo todo. De uma hora para outra, ninguém sabe direito o que o governo está propondo. E o governo Trump basicamente ficou sem opções. Mas eu não acho que a pressão sobre ele venha das baixas, em parte porque elas foram encobertas com sucesso. Eu acredito que houve muitas baixas, mas a gente não sabe quantas, nem em Israel, nem nos Estados Unidos. O Trump está sob pressão de Israel para retomar a guerra. Ele está resistindo. Agora a gente vê o primeiro-ministro Netanyahu dizendo que Israel precisa declarar sua independência do apoio logístico dos Estados Unidos, cortar a ajuda que recebe todo ano dos americanos e agir por conta própria. Isso é, obviamente, uma resposta à pressão do governo Trump para que Israel coopere no fim da guerra, quando Israel não quer fazer isso. Uma das exigências do Irã que eu não mencionei antes é o fim da guerra no Líbano. E isso é algo que Israel está determinado a continuar, como parte da sua política de expansão territorial e de subordinação de possíveis inimigos por meio do seu controle. As pressões são em grande parte econômicas. Elas estão crescendo internamente, como eu já disse. A gente começa a ver os primeiros sinais de uma onda de inflação significativa, causada pelas várias faltas que estão surgindo. Não só de gasolina, não só de diesel, mas também de fertilizantes, alumínio, gás, hélio e toda uma série de plásticos e produtos petroquímicos. E algumas partes do país estão sendo mais afetadas do que outras. A Califórnia, que tenta taxar o petróleo e o gás para promover objetivos sociais e ambientais, também é a mais vulnerável às mudanças nas importações, porque é o estado com a maior proporção de importação de petróleo e gás. E o Ato Jones, uma lei dos anos 1920 que acabou destruindo a indústria naval americana, exigindo que apenas navios construídos nos Estados Unidos pudessem operar entre portos americanos, foi suspenso. Com isso, alguns superpetroleiros, que os Estados Unidos não fabricam, construídos no exterior, estão agora abastecendo a Califórnia. Em Washington, estão falando em eliminar o imposto federal sobre a gasolina para tentar aliviar um pouco o peso no bolso. Mas o problema está aí, e vai aumentar. Também existe uma pressão internacional. Está muito claro que os países árabes do Golfo, com exceção dos Emirados Árabes Unidos, que continuam firmes, focados em se alinhar com seu parceiro israelense nos acordos de Abraão e em retomar ações militares. Tirando essa exceção, todos os outros estão claramente envolvidos em conversas diplomáticas discretas com o Irã sobre uma nova ordem pós-guerra, na qual as forças americanas não estariam presentes. Dá para ver isso, por exemplo, na aprovação iraniana de um navio transportador de gás natural do Catar, que recebeu permissão para passar pelo Estreito de Hormuz. Provavelmente, ele vai seguir bem perto da costa, dentro do limite de 12 milhas, a caminho do Paquistão, que está muito prejudicado, assim como a Índia, pela desaceleração das exportações vindas do Golfo. Acho que já dá para começar a ver onde tudo isso vai parar. A disputa entre a Marinha dos Estados Unidos e os iranianos para ver quem aguenta mais tempo vai acabar sendo vencida pelos iranianos. Eles estão lá, conseguem suportar perdas, estão sofrendo, mas estão encontrando maneiras de aliviar esse sofrimento. Manter a frota americana ao largo da costa do Irã, a uma distância segura para conduzir um bloqueio, vai ser muito difícil para os Estados Unidos, porque isso fica no fim de uma linha logística muito longa. E o acesso aos portos locais já não está mais disponível. Então, o desgaste das Forças Armadas dos Estados Unidos,
a marinha, os fuzileiros navais e até os próprios navios, está cobrando um preço que, na minha opinião, vai acabar levando a uma retirada. Mas além disso, acho que já dá para ver, como eu disse, para onde tudo isso está caminhando. Primeiro, vai terminar com algum tipo de reconciliação entre os árabes do Golfo e o Irã, o que vai envolver a retirada da presença militar americana da região. Os Estados Unidos mostraram que não conseguem e também não querem defender os árabes do Golfo contra o Irã. As bases que eles têm nesses territórios viraram alvos e não mais ativos de defesa para esses países. E isso está claramente acontecendo. Em segundo lugar, eu acredito que o Irã vai continuar controlando o Estreito de Hormuz. Isso é algo importante, porque contradiz 263 anos de supremacia marítima anglo-americana e as regras estabelecidas nesse período, incluindo as da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Essa convenção determina que os estreitos, ou seja, faixas estreitas de água que ligam mares internacionais, o Golfo e o Mar da Arábia, não podem ser ocupados. Mas agora ele. Essa regra foi estabelecida primeiro pelo poder naval britânico, depois da derrota da França na Guerra dos Sete Anos, em 1763. O bastão da hegemonia marítima passou para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, em março de 1943, com a Batalha do Mar de Bismarck. E isso acabou agora. Mísseis baseados em terra, artilharia, se quiser chamar assim, conseguem atingir alvos a distâncias enormes. A história disso é interessante, porque começou com o alcance dos canhões no século XVIII, que era de cerca de 3 milhas. Então, um navio que chegasse a menos de 3 milhas da costa corria o risco de ser atingido. Mas esse limite foi superado com o tempo. E claro, hoje a gente tem a capacidade de atingir navios a uma distância de 2.000 quilômetros, ou 1.500 milhas, ou pelo menos com drones, dentro de um raio de 300 quilômetros, ou 200 milhas. Estamos vendo a decadência, a queda de um elemento fundamental da ordem global como parte dessa guerra. Esse é mais um resultado. O terceiro resultado é que, enquanto o Irã vai endurecer ainda mais a repressão contra seus cidadãos, em resposta ao sofrimento causado pelas sanções que continuam, essas sanções estão se tornando cada vez menos eficazes. Acho que elas vão continuar, mas o mundo vai respeitá-las cada vez menos. E o poder dos Estados Unidos de impor sanções unilaterais, que são ilegais, segundo a Carta da ONU, mas mesmo assim se tornaram comuns, vai diminuir. Então, o poder americano no setor financeiro, já que tudo isso se baseia no controle das transações financeiras, vai enfraquecer. Mas por fim, e talvez de forma mais decisiva, uma guerra que agora é justificada como uma tentativa de acabar com o programa nuclear do Irã, acabou fortalecendo esse mesmo programa. O Irã está praticamente certo de desenvolver armas nucleares e os meios para entregá-las, primeiro a Israel e depois aos Estados Unidos. Em outras palavras, vai seguir o mesmo caminho da Coreia do Norte, em resposta à pressão máxima a que foi submetido. Então, acabamos com um mundo em que o Irã continua sob sanções, ainda controla o Estreito de Hormuz, a presença militar americana no Golfo desapareceu, Israel foi repreendido, mas não derrotado, e o Irã tem uma arma nuclear. Não era isso que aqueles que iniciaram a guerra queriam ver acontecer, mas é exatamente para onde estamos indo. Entre os 4 cenários que você acabou de mencionar, eu queria te perguntar um pouco sobre o segundo ponto, aquele em que haveria uma espécie de reaproximação entre o Irã e os países do Golfo.
Numa entrevista recente com o ex-primeiro-ministro e ex-ministro das Relações Exteriores do Catar, Hamad Sheikh Al Thani, ele disse que as recentes ondas de ataques do Irã contra os Estados Árabes são vistas por eles como algo que dificulta qualquer avanço diplomático. Agora, claro, ele não me parece alguém particularmente pró-Ocidente, muito menos pró-sionista. Pelo contrário, ele soa como uma pessoa razoável, que enxerga a maior ameaça na expansão israelense na região e na tentativa de Israel de remodelar o Oriente Médio pela força. Mas há quem diga que a maioria das pessoas que vivem nos países do Golfo tem simpatia pelo que o Irã está fazendo. Eu queria saber qual é a sua visão sobre o sentimento dentro dos estados do Golfo em relação às ações do Irã. Within the Gulf states regarding what Iran is doing. Well, His Highness is absolutely correct. Bem, Sua Alteza está absolutamente certa. Vai ser muito difícil chegar a uma reconciliação. Mas o fato é que do lado dos árabes do Golfo, eles não têm alternativa. O Irã não vai simplesmente desaparecer. É muito mais provável que continue aperfeiçoando seu arsenal do que o abandone. E as bases americanas, que na visão dos árabes do Golfo estavam lá para protegê-los, acabaram se tornando plataformas de onde se projeta poder contra o Irã. O Irã, com razão, considera isso inaceitável. Por sua vez, o Irã precisa manter uma boa relação com os árabes do Golfo e tem sido muito cuidadoso. Embora tenha atacado bases americanas e causado danos, evitou cruzar a linha que significaria paralisar completamente os setores de energia deles, ou, o que seria ainda mais grave, o abastecimento de água dessalinizada. Their desalinated water supplies. So Iran E o Irã tem declarado de forma constante que está disposto a negociar um novo acordo para o Golfo. No caso dos árabes do Golfo, a necessidade vai acabar levando a uma reconciliação. Eles vão fazer isso com muita relutância, sem dúvida. Não vai ser fácil. Em todos os países árabes do Golfo, há pessoas que, sem questionar, sentem o mesmo desejo de vingança que existe entre alguns nos Emirados Árabes Unidos. Mas do lado iraniano, há um reconhecimento de que existe uma necessidade estratégica de manter boas relações com os vizinhos, especialmente diante da ameaça que Israel representa e vai continuar representando. Então eu diria que nada na vida é inevitável, mas nesse caso, eu estou bastante confiante de que isso vai acontecer. Essa é uma pergunta difícil de responder. Você definiu os pontos finais em termos das 4 ou 5 possibilidades que acabou de mencionar. Mas se eu te perguntasse qual seria o prazo, o período de tempo que você prevê para que a mudança chegue a esse ponto final, considerando, como já discutimos, que há duas forças atuando em direções opostas, o que você diria? De um lado está Israel, que quer continuar, prolongar e sustentar essa guerra de desgaste. Do outro, há as pressões internacionais e internas, políticas e econômicas vindas dos Estados Unidos e todos os tipos de pressões que o governo americano enfrenta e que o governo iraniano também enfrenta, desde as econômicas até as militares. Então, qual seria a duração ou a possível duração que você enxerga para a concretização desses pontos finais? Talvez sejam prazos diferentes. Quero dizer, Acho que são cronogramas diferentes. No caso dos iranianos, o cronograma está ligado à pressão dos reservatórios de petróleo e à capacidade de mantê-la. Eles podem reduzir os níveis de produção, e na verdade já fizeram isso. Mesmo produzindo menos, têm ganhado mais dinheiro por causa da alta no preço do petróleo. Além disso, podem desenvolver novos mercados, alguns por terra, outros pelo Mar Cáspio. Por exemplo, embora leve tempo, o Irã pode conectar seu fornecimento de gás ao do Turcomenistão, que tem um gasoduto que vai até a China. Assim, talvez por meio de uma troca de gás, o país conseguiria exportar para o seu maior mercado. E no Cáspio, os petroleiros russos podem ajudar o Irã a exportar seu petróleo. A gente também está vendo o desenvolvimento do tráfego rodoviário e ferroviário até o Paquistão e, possivelmente,
Bom, já existe uma ligação ferroviária com a China. Pelo visto, parte do combustível está indo por ali. Segundo alguns especialistas, a pressão dos reservatórios do Irã vai se tornar um problema em cerca de 4 meses. Estamos em maio, no meio de maio. Então isso seria setembro, eu acho. Esse pode ser o ponto crítico para o Irã. Outros dizem que talvez o prazo seja mais longo. Para os americanos, o momento mais sensível é no verão. Em junho, vamos ver um novo aumento forte nos preços do petróleo e do gás nos Estados Unidos. Oil and gas prices in the United States, the conceit of independence, energy independence. A ideia de independência energética, vai se revelar um feito bem mais limitado do que parece. Quer dizer, sim, os Estados Unidos não precisam importar muito petróleo e gás. Somos exportadores. Mas não, nós não controlamos o preço. O preço é definido pelo mercado mundial. E é isso que afeta os consumidores. E consumidores são eleitores. Por isso, no meio do verão, a pressão vai ser dupla. A gente vai ver tanto protestos quanto uma nova queda na popularidade do Trump, o que representa um risco para os republicanos nas eleições de meio de mandato. Tudo isso pode acabar levando a alguma coisa, talvez uma mudança de política ou de postura. Também existe, como eu mencionei, a questão de por quanto tempo a frota americana pode ser mantida no Golfo de Omã e no Mar da Arábia. Eu não sei a resposta para isso, mas é algo muito caro, em termos de ritmo das operações, desgaste das tripulações e também das próprias embarcações. Não há, por enquanto, nenhuma possibilidade de que, digamos que esse prazo também caia em algum momento do verão, talvez em junho ou julho, quando a frota possa se tornar uma causa perdida, talvez. E isso também representa uma pressão sobre Donald Trump para encontrar alguma forma de declarar vitória, para poder encerrar essa guerra, o que claramente ele quer fazer, voltando à sua pergunta. Eu diria que desespero não é uma palavra errada para descrever o humor dele nesse assunto. Ele está indo para a China agora, vai estar lá entre os dias 13 e 15 de maio. Eu espero muita pompa e cerimônia, os chineses são excelentes nisso, mas não vejo muita substância vindo daí. Não há sinal de que os assessores tenham trabalhado na preparação da cúpula, nem de que algo realmente importante vá sair dela. Então, o ego do Donald Trump vai ficar satisfeito, mas os interesses americanos não vão avançar de verdade. E existe, claro, o risco de que o temperamental Sr. Trump, nas conversas com o impassível Sr. Xi, perca a cabeça e a gente acabe com um fiasco. Então é algo para ficar de olho. De qualquer forma, ele não está indo para lá para demonstrar poder americano, mas sim como um suplicante. Ele vai pedir que a China ajude a acabar com a guerra, pressionando o Irã. Mas eu duvido muito que eles façam isso, porque tem muito em jogo na sobrevivência do Irã como um Estado soberano e independente. Por mais que não gostem da sua natureza religiosa, do seu regime ou da sua ideologia, o que, aliás, não é muito. Então eu acho que tudo isso está se juntando, e diria que antes de setembro. E nós vamos, ao que tudo indica, entrar naquele cenário que eu mencionei. O Irã talvez ainda não tenha declarado possuir uma arma nuclear, mas provavelmente já terá uma. Leva só algumas semanas para transformar o hexafluoreto de urânio enriquecido a 60% em urânio enriquecido a 90 ou 92%, que é o ideal para uma ogiva nuclear. E o Irã pode fazer isso debaixo da terra, sem ser observado. Não existe mais nenhuma supervisão internacional sobre o programa nuclear do país. E eu devia ter mencionado outro fator aqui. Além de possuir uma arma nuclear, o que não será uma boa notícia nem para a China nem para a Rússia. A relação entre China, Rússia e Irã provavelmente vai se consolidar ainda mais. E estamos vendo um Golfo Pérsico, em que China, Rússia, Irã e os países árabes do Golfo terão interesses comuns em manter a estabilidade e a paz, sem os Estados Unidos. Então as implicações estratégicas disso provavelmente só vão ficar claras no ano que vem. Eu não acho que serão evidentes de imediato.
mas estamos vendo um retorno a um tipo de conflito de baixa intensidade, provavelmente num nível mais contido. Probably at a subsiding level. It's always possible that Donald E sempre existe a possibilidade de que Donald Trump decida sair do Golfo com um estrondo, e não de forma discreta. Nesse caso, eu espero que os iranianos, que já declararam estar prontos para agir novamente, ataquem Israel e provavelmente causem mais danos a qualquer país árabe do Golfo que eles considerem estar cooperando com os Estados Unidos, especialmente os Emirados Árabes Unidos. Então esse não é um momento para relaxar, é um momento para estar atento. E o último ponto que eu gostaria de destacar, e que os árabes do Golfo entendem muito bem, assim como o Paquistão, a China e a Índia, é que existe uma forma de abrir o Estreito de Hormuz. Você negocia com o Irã. Essa é a única maneira de abrir o estreito. E é também a única forma de aliviar a escassez que está afetando todos esses países dependentes do fornecimento de combustível do Golfo Pérsico, além de fertilizantes e outros insumos. the Persian Gulf, as well as fertilizer and other supplies. An obvious corollary to the four endpoints you just Desdobramento óbvio dos 4 pontos que você acabou de mencionar, que são, claro, a ampliação do poder iraniano sobre o Golfo Pérsico, o realinhamento das relações entre os países do Golfo e o Irã, o declínio da hegemonia financeira e, no fim das contas, geral dos Estados Unidos na região, e o avanço do programa nuclear iraniano até alcançar algum tipo de capacidade de nível militar. O desdobramento é o seguinte: se esses são os 4 pontos finais, avançando um pouco na linha do tempo, o que acontece com Israel, então? Digo, esse é o desdobramento mais óbvio. That's an obvious corollary that comes to my mind. Well, a lot depends on the manner in which Donald Trump Bem, isso depende da forma como Donald Trump vai se livrar dessa guerra. Se ele sentir que precisa iniciar outro ataque, mesmo sem que os estoques de armas e as capacidades de interceptação tenham sido restabelecidos, então Israel vai ser duramente atingido. E muitos israelenses já tiveram que encarar a realidade, escondida por uma censura militar muito rígida, de que o país agora está vulnerável, de que não tem como se defender de forma eficaz contra as armas mais avançadas que o Irã desenvolveu, ou até mesmo contra drones. Por isso tem havido muita imigração de Israel. Israel está se desintegrando. from Israel, Israel's unraveling. And when you see Prime Minister Netanyahu saying that E quando você vê o primeiro-ministro Netanyahu dizendo que Israel precisa reduzir sua dependência dos Estados Unidos, isso é um sinal claro de que o apoio a Israel, que sempre foi essencial para sua sobrevivência, está se desfazendo. there is no alternative to the Não existe alternativa aos Estados Unidos. Os europeus podem até sentir culpa pelo Holocausto, e por isso se mostrarem inclinados a apoiar Israel. Mas mesmo eles estão perdendo a paciência com o genocídio, com a guerra no Líbano, com a perseguição religiosa a cristãos e muçulmanos e com a guerra no Irã. E eles não estão dispostos a intervir, mesmo que pudessem, para ocupar o lugar dos Estados Unidos. Não há alternativa aos Estados Unidos para Israel. E a relação de Israel com os Estados Unidos está se deteriorando rapidamente. and Israel's relationship with the United States is rapidly decaying. So what we're looking at potentially is Então, o que a gente pode estar vendo, potencialmente, é uma repetição da história dos 2 reinos cristãos na Idade Média, logo antes do Renascimento, nos séculos 11 e 12, na Palestina, que também dependiam de apoio externo. E quando esse apoio foi retirado, eles desmoronaram. Então a pergunta é, para onde os israelenses vão? Quer dizer, eu acho que há israelenses dispostos a viver numa democracia que inclua não-judeus, e claramente um Estado único na Palestina, seja ele chamado de Israel ou de Palestina, que abrace tanto árabes, muçulmanos e cristãos árabes quanto judeus árabes e judeus europeus, seria uma sociedade em que o componente judaico poderia continuar exercendo um papel de liderança, simplesmente por causa de suas capacidades, do nível de educação, da energia e do comprometimento. capabilities, level of education, energy, and commitment. But take something like that happening. Mas para algo assim acontecer vai ser muito difícil,
Porque os israelenses, em vez de olharem para o 7 de outubro e para a fuga do Hamas do campo de concentração de Gaza como um alerta, uma razão para repensar uma estratégia puramente militar de sobrevivência e de limpeza étnica para consolidar o controle judaico, viram isso como um motivo para vingança, num nível de genocídio. E as pesquisas mostram que o problema não é tanto o Sr. Netanyahu, mas sim toda a cidadania israelense. Cerca de 80% apoia a guerra com o Irã, apesar dos prejuízos que sofreram e das consequências que já enfrentaram. E eles, em sua maioria, apoiam o genocídio em Gaza. Não há nenhum esforço para conter os pogroms dos colonos. Pelo contrário, o governo está apoiando essas ações. E a guerra no Líbano é vista como uma grande oportunidade para Israel expandir suas fronteiras para o norte. Então essa é uma sociedade que, em termos clínicos, é essencialmente sociopata. E isso não vai mudar se o Sr. Netanyahu cair do poder. Isso não vai resolver nada. Os obstáculos fundamentais para qualquer tipo de convivência pacífica entre Israel e o resto da Ásia Ocidental vão continuar. E essas diferenças agora estão muito acentuadas, além de serem irreconciliáveis. Very sharp, as well as irreconcilable. And while you are right about the long-term. E embora você tenha razão sobre o impacto de longo prazo, ou a possibilidade de um colapso israelense no futuro, se certos objetivos forem alcançados, quando a gente pensa no impacto de curto prazo dessa guerra em Gaza, ele tem sido devastador. Desde a aprovação da lei da pena de morte, até a expansão da chamada linha amarela e a ocupação de Gaza, além do aumento dos assentamentos na Cisjordânia. Dá para continuar listando, mas o ponto principal é que, desde o início dessa guerra, a questão palestina perdeu força, até mesmo entre analistas que vinham se dedicando ao tema nos últimos 2 anos, mais ou menos. I think there's been certainly Eu acho que, com certeza, a atenção acabou se desviando da questão da Palestina. Mas o Hamas basicamente conseguiu o que queria: colocar esse tema de volta na agenda global de onde ele tinha saído. Os acordos de Abraão foram uma tentativa, bem-sucedida aparentemente, de deixar a questão palestina de lado. Isso agora não é mais possível. Concordo totalmente com você que, no curto prazo, e esse é o prazo que a maioria dos israelenses parece preferir quando analisa as coisas, Israel se saiu muito bem. Destruiu a Síria como rival ou como rota para o reabastecimento das armas do Hezbollah no Líbano e tomou o sul do Líbano. Tomou também parte da Síria. Como você disse, está acontecendo um genocídio em câmera lenta, menos visível em Gaza. Mas ainda assim, eles estão tomando o controle de Gaza. E veja só, conseguiram até convencer Donald Trump e seus aliados de que deveriam construir um empreendimento imobiliário de luxo em cima do cemitério de Gaza, marcado por esse genocídio, o que é algo incrivelmente macabro. Então, de novo, eu volto à pergunta. Por que Benjamin Netanyahu está dizendo que precisamos nos desvincular da dependência do apoio americano? Tem algo errado aí. E a natureza desse problema está sendo escondida, porque nenhum dos lados tem interesse em torná-lo público. O poder de Netanyahu em Israel se apoia justamente na suposta capacidade dele de manipular os Estados Unidos. Donald Trump está preso entre os arquivos de Epstein e a chantagem que eles possibilitam em favor de Israel e seus doadores judeus ricos, que são sionistas. Sabe, eu devo acrescentar que um número cada vez maior de judeus nos Estados Unidos não é sionista, mas os doadores dele, como se sabe, são. Então, eu acho que nenhum dos lados tem interesse em admitir que existe atrito e problemas na relação entre os Estados Unidos e Israel. Mas existe, claramente existe. E alguns dos opositores de Netanyahu aproveitaram isso para criticá-lo, sem, é claro, apresentar nenhuma prova de que seriam capazes de resolver os problemas que causaram essa tensão na relação entre os dois países. Então é isso. Então, mais uma vez, tem muito mais coisa acontecendo por baixo da superfície,
não só no Golfo, entre os países do Golfo e o Irã, mas também entre os Estados Unidos e Israel, do que as pessoas percebem. Enquanto isso, os europeus foram aos poucos chamando atenção para o desaparecimento da questão palestina. A gente vê a Kaja Kallas, que é a minha porta-voz favorita para qualquer assunto, dizendo que a violência das sanções da União Europeia. E aí a gente se pergunta, por que a União Europeia não sanciona os assentamentos, já que eles são ilegais segundo o direito internacional? Mas claro, os comportamentos mais graves acabam atraindo a atenção da imprensa e viram um constrangimento para a União Europeia. E dá para entender isso como um cálculo político bem grosseiro, se não for por uma questão de princípio. Vamos encerrar por aqui, embaixador Freeman. Foi uma conversa muito esclarecedora. Muito obrigado pelo seu tempo. Bom, é um prazer estar com você, Josh. E vamos torcer pelo dia em que a gente tenha algo mais agradável para conversar do que o que está acontecendo no mundo. Você já vem dizendo isso faz um tempo e dá para perceber do meu lado também. Mas assim como você, eu espero que da próxima vez que a gente se encontrar, tenha algo melhor para conversar. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com o Jyothishman, criamos essa plataforma. Nos últimos 2 anos, a gente tem tentado produzir conteúdo voltado para a esquerda e para as forças progressistas. Até agora, já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gosta do nosso conteúdo e quer que a gente construa um acervo para a esquerda, eu tenho 2 pedidos. Primeiro, considere fazer uma doação para essa causa. O link está na descrição aqui embaixo. E, se não puder contribuir, não fique triste. Você pode sempre curtir nossos vídeos e compartilhar com seus camaradas. E por fim, não esquece de se inscrever no canal. Don't forget to hit the subscribe button.